independência da América Espanhola. Mas antes de entender como foi esse processo, a gente precisa saber o que estava acontecendo antes, o que estava se passando na mente das pessoas. Então, a crise do absolutismo, que ocorreu lá no século XVIII, deu uma abertura para os ideais iluministas. Isso influenciou diretamente a elite da América Espanhola. Mas, espera aí, por que logo a elite ia querer se tornar independente? Bom, isso é muito fácil de entender. Os crioulos, que eram os filhos da elite espanhola que nasceram na América, estavam com medo de esse processo se tornar popular e eles acabarem perdendo seus privilégios. Então, eles resolveram tomar frente de tudo para não perder seus privilégios. Então, galera, agora que a gente já entendeu o que estava se passando na mente do pessoal, vamos entender quais foram as causas que levaram eles a quererem se tornar independentes da Espanha. O motivo era o que não faltava, né? Vamos lá, acompanha aqui. A influência das ideias iluministas, os exemplos bem-sucedidos da independência norte-americana. E ainda teve a influência direta da Revolução Francesa. Vamos lembrar que Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha e criou uma situação que acabou resultando na ruptura do contato direto com a América. Além disso, tinha os crioulos que não estavam nada satisfeitos, porque eles não podiam exercer cargos políticos e ainda eram contra a manutenção do monopólio comercial. Então a gente pode perceber que motivos não faltavam para eles quererem prosseguir ainda mais com esse processo de independência. Mas, peraí, como que foi esse processo de independência? Quem estava à frente dele? É isso que nós vamos entender agora. Vamos lá, para vocês entenderem claramente todo esse processo de independência, eu vou contar o que aconteceu em cada território. Vamos começar pela Argentina, que na Argentina, depois da deposição do vice-rei, uma junta subiu ao poder até que fosse declarada a independência, em um congresso chamado Congresso de Tucumã. Isso só aconteceu no ano de 1816. Mas o que estava acontecendo em outros países? O Paraguai, por exemplo, estava sob chefia de um cara chamado Gaspar de Francia. O Paraguai constituiu uma junta governativa e Gaspar de Francia assumiu o poder em 1811. Mas eles só conseguiram se tornar independentes em 1813, 2 anos depois. E o que estava acontecendo no México? Bom, no México iniciaram diversas revoltas populares, mas essas revoltas populares eram lideradas por um padre, Padre Hidalgo. Mas infelizmente esse padre foi preso e ele foi fuzilado no ano de 1811. Então a liderança teria que ficar com alguém. Quem entrou no lugar dele? O Padre Morelos. Esse Padre Morelos foi o que conseguiu tornar o México independente, mas só no ano de 1821. E o que estava acontecendo no Chile? Bom, no Chile, inicialmente, os levantes foram reprimidos pelas tropas, mas que tropas eram essas? Eram as tropas leais ao vice-rei chamado de Abascal. Mas as vitórias de um cara chamado San Martín, um nome muito importante nessas revoltas, nesse todo o processo de independência, as vitórias dele em Chacabuco e Maipú fez com que os rebeldes chilenos conseguissem declarar a independência em 1818. E na Colômbia? Vale da Colômbia. Colômbia, 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 vai da Colômbia. Colômbia. Vale da Colômbia. Vem. Vale. O que estava acontecendo lá? Bom, na Colômbia também foram reprimidos pela atuação das tropas do general Morillo. Mas, felizmente, depois da vitória de Bolívar em Boyacá, no ano de 1819, a Colômbia conseguiu se tornar independente. Depois da vitória do Chile, San Martín, que foi um cara super importante que eu já falei para vocês, foi para o Peru.
que até então era o centro da resistência metropolitana. Caraca, imagina isso tudo. O cara foi logo para o centro tentar tornar o país independente. Já avisei que vai dar merda isso. Mas ele foi acompanhado por um lorde inglês. E eles juntos conseguiram tornar o território independente. O barco tá autorizado para cobrança. Partiu, o barco bateu. Gol! Em 1821. Bolívar e San Martín, que foram nomes super importantes que eu já falei com vocês, conseguiram uma maior coordenação nas ações, principalmente no Equador, e também uma atuação militar decisiva. E essa ação militar acabou culminando nas vitórias de Carabobo em 1821 e Ayacucho em 1824. Mas por que eu estou falando esses nomes difíceis? O que isso tem a ver com o processo de independência? Bom, essas duas vitórias asseguraram a independência da Venezuela e também da Bolívia, que aconteceu no ano de 1825. Com isso, no ano de 1825, todos esses países já estavam independentes. Jogo de ontem, Independente é campeão da Sul-Americana. Os territórios que eram considerados América Espanhola são países independentes e cada um criou uma república presidencialista. Essa foi uma das consequências. Mas outra consequência que eles não preveram foi que com essa independência política, eles não separaram instituições estáveis para lidar com questões internas, as pressões externas sobre outros países, principalmente no âmbito econômico. Eles ainda eram bem dependentes economicamente em relação aos países ocidentais, principalmente sobre a Inglaterra. E vamos analisar outro ponto, outra consequência. A independência não beneficiou todos os setores da sociedade. Afrodescendentes, miscigenados e ameríndios não foram privilegiados. Sabe quem foram os privilegiados? Os crioulos que nós falamos lá no início do vídeo. Lembra que eu falei para vocês que eles assumiram essa responsabilidade de levar à frente esse processo de independência para não perder os privilégios? Foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram os maiores privilegiados. Privilégios? Eu tenho privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. Então, na prática, essa emancipação não beneficiou todo mundo. E a vida cultural depois dessa emancipação? O que aconteceu? O idioma espanhol tinha sido imposto desde a época da colonização. Então, esse idioma continuou sendo a língua oficial das novas repúblicas. E com tudo isso, com tudo que foi dito aqui, nós encerramos esse vídeo e assim foi o processo de independência da América Espanhola. Espero que tenham entendido tudo e até o próximo vídeo.